Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de gráficos. Criar um gráfico no Scilab é uma forma da gente transformar um dado tabular numa representação gráfica. E, em geral, é bem mais fácil a gente analisar as coisas a partir dessa perspectiva gráfica. Essa é uma grande vantagem do Scilab em relação, por exemplo, à linguagem C. Aqui a gente está sempre a um comando no teclado de gerar um gráfico e de visualizar os dados. Enquanto na linguagem C, às vezes a gente fica meio preso e não consegue acessar todas as informações. Vai ser bem mais produtivo dessa forma. O comando principal que a gente vai utilizar é o comando plot. O plot ele pode ser chamado de várias formas, como o help dele está dizendo aqui. A gente vai começar de pouquinho em pouquinho. E a forma principal que a gente vai usar é essa aqui, plot x e y. O que isso quer dizer é que a gente vai fornecer um vetor x e vai fornecer um vetor y. Esses vetores não precisam chamar x e y, então para deixar isso mais claro, eu vou chamar de eixo x igual a de 1 até 10. Isso aqui vai me criar um vetor com os números de 1 até 10. Eu criei assim sem as chaves, sem os colchetes, perdão. Isso aqui é exatamente igual nesse caso a se eu tivesse criado com os colchetes. As duas sintaxes são equivalentes. Em geral a gente vai preferir usar os colchetes, mas de vez em quando dá um pouco de preguiça e pode ser útil escrever sem eles. Bom, eu tenho então no eixo x todos os pontos de 1 até 10. Eu vou fazer um eixo y que vai ser igual a 2 vezes eixo x. Então aqui eu tenho também um vetor com 10 pontos, só que aí os valores dele são 2, 4, 6, 8, etc. Para eu plotar isso aqui, eu faço o comando plot, o vetor x e o vetor y, com os nomes que você quiser. E dei um Enter e ele já criou para mim essa janela desse gráfico. A gente pode configurar esse gráfico de diversas formas. Tem alguns comandos que permitem a gente colocar algumas opções. Por exemplo, o comando title, que permite colocar o título do gráfico. O título do gráfico é uma string, é um texto. Então é alguma coisa que fica entre aspas. E aí pode ter acento, pode ser formatado do jeito que você quiser, sem nenhum problema. Do mesmo jeito que a gente pode colocar um título para o gráfico, a gente pode colocar a descrição dos eixos. Então, X, label, vai ser o label, a legenda, a palavra associada ao eixo X. Eu simplesmente escrevo eixo X nesse caso. Aqui, em geral, você vai querer colocar qual é a descrição dessa variável, qual é a unidade que ela está representando. A gente tem a mesma coisa, analogamente, para o eixo Y. Então, Y, label, e eixo Y. E a gente vai escrever o texto aqui no eixo Y. Esse é o básico do básico para a gente lidar com um gráfico. A gente consegue, numa janela de gráfico, se a gente clicar nessa lupinha aqui que tem esse grid, esse jogo da velha, a gente consegue dar um zoom. E para dar o zoom, o truque é você clica uma vez com o mouse e aí eu só cliquei uma vez e ele definiu esse primeiro vértice. Aí você define qual é a região e uma vez que está definindo a região, você clica mais uma vez e ele vai aproximar naquele quadradinho que você escolheu. Você pode também usar a rodinha do mouse, que é o que eu estou fazendo agora. Você pode usar a rodinha para frente ou para trás para dar um zoom numa região que você desejar, conforme o meio aqui do gráfico. E se você clicar se você está numa visão com zoom, a gente também consegue fazer isso. Clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, como se fosse um PDF, você consegue... nesse caso, obviamente, é meio bobo porque é uma reta, é tudo igual. Mas você consegue, aqui pelo eixo Y, dá para perceber que eu estou andando no gráfico e você consegue escolher um pedaço do gráfico, e aí você pode dar o zoom e escolher e dar o zoom, e com isso você é um outro jeito, sem usar aquele quadradinho, de você enxergar os detalhes. Para voltar ao normal, o que eu fiz agora foi voltar com a minha rodinha do mouse até tirar todo o zoom. Se você não quiser fazer isso, você está numa situação que está meio torta, é só clicar aqui nesse visão original, que ele também vai voltar ao gráfico que a gente tinha. Aqui não tem nada muito difícil, é questão de praticar essas palavras-chave do título, do label, e enfim, não precisa decorar também, pode deixá-las anotadas e usar na medida do necessário.
O que não é muito intuitivo com os gráficos é quando a gente tem mais de uma curva ao mesmo tempo. Então, se eu criasse eu vou criar um eixo y2, que vai ser o vetor x elevado ao quadrado. Cada um dos elementos do vetor x elevados ao quadrado. E eu posso fazer isso usando aquela história do ponto a ponto, ponto elevado. Também existe esse comando, assim como a gente tem o ponto multiplicado, o ponto dividido, a gente tem o ponto elevado ao quadrado, vai elevar cada uma das casinhas ao quadrado. Então, se vocês lembrarem do nosso vetor x de 1 até 10 original, aqui são os números de 1 até 10 ao quadrado, casinha por casinha. Eu posso, então, agora fazer um plot x e y, como é que eu chamei? Eixo x, eixo y, eixo y2. Se eu chamar o plot desse jeito, vão acontecer algumas coisas um pouquinho problemáticas. Vamos ver a figura. A primeira delas é, por default no Scilab, ele cria, os novos gráficos vão sendo criados na mesma janela. Isso é bom, lógico, se você quiser realmente fazer essa comparação de duas figuras, mas às vezes você não quer, às vezes você queria ter elas em janelas separadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa possibilidade das janelas separadas. A outra coisa ruim é que ele não diferencia a cor, ele vai plotar todas as curvas em azul. Se você está usando o MATLAB, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho, no MATLAB já é automático, o MATLAB vai trocando de cor à medida que novas curvas são adicionadas. Como é que a gente pode, então, contornar essa questão da cor? Se vocês olharem na definição do plot, existem diversas possibilidades de tamanho de linha, de tipo de linha. Em particular, a gente pode trocar a cor da linha. E a gente pode fazer isso da seguinte maneira. A gente pode trocar a cor da linha colocando, ao invés dessa chamada plot, eixo x, eixo y2, a gente coloca uma vírgula. E aí, entre aspas simples, a gente vai colocar uma letra relativa à cor. E essa cor, os nomes estão em inglês, então você vai usar R para vermelho, B para azul, G para verde, assim por diante. Eu vou escolher então R de red, e fazendo isso, o meu gráfico vai ser essa curva, essa parábola, vai ser então agora vai estar em vermelho. A gente também podia ter combinado as duas coisas, plotar as duas curvas ao mesmo tempo. Eu vou fechar essa janela. A gente pode fazer então plot eixo x, eixo y. Eu vou querer essa curva em verde. E aí eu coloco uma vírgula e continuo. Vai ser o eixo x, porque é o mesmo, o eixo y2, e agora eu vou querer esse aqui em, não sei, preto. Preto é estranho porque preto é K. Porque o B é de blue, então eles não podiam usar o B para black também. O preto acabou ficando como K. E aí a gente tem aqui as nossas duas curvas. A curva a verde original, a verde, a primeira que a gente plotou, a reta, e depois a parábola em preto. Quando a gente tem mais de uma curva, a gente pode usar o comando legend. E aí o comando legend a gente usa desta forma. Reta, parábola, e cada uma das, deixa eu escrever de novo aqui, cada uma das, entre vírgulas, cada uma das palavras vai corresponder a uma curva e ele vai fazer na ordem certa. Também consegue editar bastante coisa dos gráficos por esse menu editar, propriedades das figuras, propriedades dos eixos. A gente consegue então mudar a legenda de lugar, trocar a cor das curvas, trocar a espessura das curvas. Dá para fazer tudo isso também por linha de código. Aqui a gente está só apresentando o básico do básico. Se vocês depois tiverem necessidade de maiores detalhes, dá para procurar a respeito disso também. Mas o básico são esses comandos do título e da legenda. Eu vou copiar tudo isso que eu escrevi aqui para um arquivo no editor, para demonstrar uma última coisinha. Nesse editor, então, aqui eu teria um clear, um CLC, o nosso mode 0, os meus dois eixos, e
Vamos dizer que eu gostaria de fazer duas figuras, uma figura separada para uma primeira figura para a reta e depois uma segunda figura para a parábola. Para fazer isso, a gente usa o comando scf e aí um número entre parênteses. scf é de Set Current Figure, definir figura atual. Então, antes de fazer o plot, você fala, crie uma janela de número 1 e aí faço o resto. Se eu executar só esse comando, eu posso executar só esse comando dando um botão direito e escolhendo esse avaliar com eco, que é a mesma coisa que copiar e colar para o console. Eu avaliei só ele e aí ele me abriu essa janela número 1 aqui. Então o SCF ele só abre a janela, nada mais que isso, uma janela em branco. Então na janela número 1 vai ter o primeiro gráfico, e aí na janela número 2 vai ter vamos dizer, o gráfico só da parábola. Eu vou tirar a legenda também aqui como comentário. Então esse aqui é nosso código, que define os três vetores, e depois a gente tem as opções de plotagem. A primeira figura está com as opções de legenda e de títulos, a figura 2 não está. Vamos rodar esse aqui, exemplo plot, e aí então foi criada uma figura número 1 e uma figura número 2, com a reta, a parábola, conforme as especificações que a gente tinha. Portanto, SCF para criar a figura. O que funciona meio mal no Salab, na minha opinião? Um cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer os gráficos do Salab é que se eu quisesse alterar alguma coisa na figura 2, se eu quisesse falar, não, quer saber, agora minha figura 2 também vai ser a reta, não vai mais ser a parábola, então eu vou comentar isso aqui, vai ser o mesmo eixo Y, vai ser a parábola em azul, em blue. Se eu mandar rodar o código desse jeito, o que vai acontecer é um pouco desagradável, porque a gente vai ter na mesma figura 2, que estava definida antes, eu vou ter o resquício do que eu tinha originalmente, eu vou ter aquela primeira parábola que eu tinha originalmente, e a reta ao mesmo tempo. Por default, o Salab não fecha as figuras antes de sair plotando coisas novas. E se eu mandasse plotar uma terceira curva, ela ia continuar ficando aqui em cima. E para sanar isso, a gente tem dois caminhos. O caminho mais manual é a gente fechar cada uma das figuras. Então, fechar assim, fechar com o X. E se eu mandar rodar... Desculpa. Se eu mandar rodar, tudo vai funcionar bem. Agora, se eu não quiser fazer isso, se eu não quiser fechar na mão, eu vou ter as duas figuras assim. Mas eu vou incluir o comando xdel wings id abriu e fechou parênteses, fechou parênteses. Esse aqui é um dos comandos que me irrita um pouco no Salab, porque ele é super confuso, ele não é claro o que ele está fazendo. E quando a gente compara com o MATLAB, por exemplo, no MATLAB a gente consegue fazer close all, fechar tudo, e o close all fecha todas as figuras. No Salab não funciona tão bem, a gente tem que memorizar ou deixar anotado esse comando. Mas aí sim, a cada vez ele fecha todas as janelas. Então se eu executar simplesmente esse xdel wings id, eu não tenho mais as janelas aqui, eu não consigo trocar de uma janela para outra. Então, no fundo, os nossos programas vão começar com esses 4 comandos. O clear do CLC para limpar a tela, o mode 0 para poder usar o ponto e vírgula ou não, conforme a gente quiser. E esse aqui, quando a gente está lidando com gráficos, para fechar todas as figuras antes da gente começar a plotar, para ter certeza do que vai sair na tela é o que foi a última rodada. A última coisa em relação a esses gráficos é que, se a gente observar com atenção o gráfico da parábola, vocês vão ver que ele não é tão parábola assim, ele tem umas certas quebras. E isso acontece, de novo, por aquela velha questão de que os números no computador não são... a gente não tem uma quantidade infinita de números, que é o que seria necessário para plotar uma curva contínua. Como a gente não tem um contínuo de pontos, na verdade a gente só tem aqueles 10 pontos. São aqueles 10 pontos em que o eixo X foi definido, a gente tem valores para aqueles 10 pontos do eixo Y. Isso fica bastante claro se a gente trocar o jeito de plotar, se a gente colocar ponto .r
Então, além da cor, a gente consegue também escolher o tipo de gráfico que a gente quer. E quando a gente fala ponto, são só pontos. E aí a gente está vendo que a informação que esse gráfico tem, no fundo, são só esses 10 pontos. Existe uma infinidade de opções aqui. A gente tem, por exemplo, ponto tracejado, e aí ele vai fazer um ponto tracejado. Aqui vocês fiquem à vontade depois para explorar essas opções, essas combinações de tipos de linha e tipos de cor à vontade. Mas, em todo caso, sendo uma quantidade finita, quando a gente liga essa quantidade finita, a gente vai ter um gráfico meio quebradinho se a gente tiver relativamente poucos pontos. O que a gente pode fazer é aumentar a discretização, afinar essa separação de pontos. Então, por exemplo, colocar não de 1 em 1, mas de 0,1 em 0,1. Se eu fizer isso, eu vou ter muito mais pontos. Em relação à reta, isso não vai fazer diferença nenhuma porque é uma reta. Então, ligar por uma reta vai dar exatamente a mesma coisa. Mas a parábola vai ficando cada vez mais lisa, conforme a gente vai aumentando essa discretização. A gente vai tendo cada vez mais pontos, mas o resultado vai sendo cada vez mais uniforme. Para variar, é um trade-off entre a quantidade de esforço computacional que a gente vai querer e o resultado que a gente precisa. Mas é sempre bom lembrar disso. A gente está vendo uma curva, mas é uma curva entre aspas. É uma curva ligando com várias retinhas, cada parzinho de ponto. E nunca se esquecer disso. Bom, mas a gente controla o número de pontos, então a gente faz da forma que a gente quiser. O básico dos gráficos é isso. Agora a gente vai passar para algumas funções um pouquinho mais avançadas.